Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo nosso. E hoje o objetivo desse vídeo, pessoal, é mostrar um carro aqui que veio para um trabalho aqui na nossa oficina. E esse carro é o Maverick. Então pessoal, esse Maverick é um Maverick 1975. Ele pertence ainda à chamada primeira fase, que é marcada por algumas características. Talvez a mais marcante seja as lanternas traseiras. Vou mostrar aqui para vocês. Na lanterna traseira do fase 1, que é chamada exatamente essa fase, elas são menores e mais compridinhas, e já na fase 2 elas são maiores, mais encorpadas. Mas é uma traseira muito bonita também, uma lanterna muito bonita, com detalhes muito bonitos. E a gente nota, olha só esse bocal de tanque aqui, olha só, né, que acabamento, né, que tinham esses carros, né? Então, como eu estava falando para vocês, ele é do ano de 1975, e é uma coisa muito interessante que algumas pessoas perguntam para a gente a respeito dele, né? E acabam se surpreendendo por ele ser uma das versões 4 portas. Tem muita gente que não conhece Maverick, menos ainda que sabia que a versão 4 portas existia. Essa versão 4 portas, ela não foi apenas acrescentada mais 2 portas. Essa versão ela tem uma plataforma completamente diferente, é uma plataforma maior, mais comprida, o que acrescenta aí bastante conforto ao Maverick. Interessante que eu tinha um tio, tenho meu tio ainda, né? Que ele tinha um Maverick 2 portas, e eu me lembro que ele falava, se alguém que um dia te chamar para viajar no Maverick, pergunta se é 2 ou 4 portas. Se for 2 portas e é para ir atrás, é melhor você não ir, que a viagem não vai ser confortável. Coisa que não acontece com a versão 4 portas, né? Que tem bastante espaço aqui atrás, ó. É um carro bem familiar. Essa versão, ela é a versão Super, que é a versão básica, né? Apesar de básica, ela tem bastantes detalhes, né? Coisas que a gente nem vê nos carros de hoje em dia. Olha lá, ali tem a alavanca de câmbio, fica entre os bancos. Existiam alguns Maverick, os primeiros, os 6 cilindros, por exemplo, que eram na coluna de direção. Esse daqui já é um câmbio de 4 marchas, que fica entre os bancos. Esse carro está equipado com o motor 4 cilindros. Ele é também conhecido como motor Georgia. É um motor 2.3 e um motor bem avançado para a época, viu? Ele era um motor que já tinha comando de válvulas no cabeçote, né, o chamado OHC, fluxo cruzado, né, onde ele tem admissão de um lado e escapamento de outro. Isso melhora bastante o fluxo de gases. Ele tem, a distribuição é feita por correia dentada, como acontece nos motores AP. É um motor, o concorrente direto desse carro era o Opala 4 cilindros. E essa mecânica é muito mais moderna que o 4 cilindros, do que o motor do Opala 4 cilindros, que é um motor mais tradicional, né, com aquela mecânica mais convencional que nós conhecemos. Olha só, pessoal, o detalhe aqui da calota desse carro, olha só. Ele tem exatamente da mesma cor, ele tem um friso em volta da calota, exatamente da mesma cor da carroceria. Então vocês vejam que tipo de detalhe, né, que a Ford se preocupava na época, né? É uma calota, podemos dizer assim, que é exclusiva, né, com a cor exclusiva para esse modelo. Então imagina o trabalho que isso não dava na linha de produção, para você ter uma calota com friso de cada cor, para cada cor correspondente ao carro. Uma coisa interessante, exclusiva dessa unidade aqui, é que esse carro está na família desde 0 km, desde 1975, com a mesma família. Foi tirado aí pelo pai do atual proprietário, que era bem criancinha quando ele foi comprado. E se você quiser saber mais sobre esse carro, aliás, quem admira, os admiradores do Maverick, já devem inclusive ter identificado já essa unidade, porque ele é propriedade de uma pessoa muito conhecida dentro do meio, dentro dos
dos colecionadores, né, dos admiradores do Maverick. E para quem não conhece, é só você acessar aí as redes sociais Universo Maverick, que você vai conhecer mais detalhes exatamente sobre essa unidade. Bom, o que esse carro veio aqui para a gente fazer? Nós fizemos uma regulagem de motor, fizemos um acerto aí no carburador, ponto de ignição, e a gente fez também alguns ajustes na suspensão. Então foram trocados os pivôs, os 4 pivôs, terminais de direção também foram trocados, os amortecedores traseiros também foram substituídos. Esse carro ele ficou bastante tempo parado, ele ficou 18 meses debaixo de uma capa e ele está sendo reabilitado agora para ser usado, para ser desfrutado mais uma vez aí pelo dono. E nós ficamos sabendo aí que ele, nos próximos dias, aí ele deve fazer uma viagem relativamente longa, que é aquilo que a gente gosta de fazer, né, pessoal? Quem conhece aí o nosso estilo aqui na Rota do Asfalto sabe que a gente curte carro exatamente para isso, para usar, e normalmente o pessoal que nos procura exatamente com esse objetivo: colocar o carro para rodar, ou colocar para usar, né? Ele fazer exatamente para aquilo que ele foi projetado. Os Maverick aqui no Brasil, eles tiveram 3 motorizações, uma coisa incomum, né, nos modelos de carro. Ele teve essa versão, que é a versão 4 cilindros, que eu já falei aí para vocês, né, alguns detalhes. Mas ele também tem a versão 6 cilindros, que era uma mecânica mais antiga, que era oriunda do Aero Willis, do Itamaraty. Na verdade foi a primeira motorização que ele chegou aqui no Brasil. E ele teve também a versão V8, uma versão muito desejada, o famoso 302. Uma mecânica muito forte, comum nos Estados Unidos, mas que para nós aqui, né, praticamente classificava ele aí quase que como um super carro. Inclusive nessa versão 4 portas, nós tínhamos as versões 4 cilindros, 6 cilindros e 8 cilindros. E já com essa mecânica 4 cilindros, é claro que a economia de combustível, né, que era o principal fator aí buscado pela Ford, e ele tem, sabe, uma economia de combustível bem razoável. Ele tira aí na faixa de 10 km por litro na estrada, que se assemelha muito a um Opala 4 cilindros que eu tive. Ele tirava nessa faixa também, na cidade 7, aproximadamente 7. Então vocês percebam que pelo tamanho do carro não é um consumo exagerado, né, pelo porte do automóvel. Bom, pessoal, esse carro está prestes a ser entregue, né, para o proprietário. Nós já terminamos o trabalho e a gente saiu exatamente para dar essa voltinha aqui para a gente fazer o teste, né, para saber como é que está, se nosso trabalho foi bem realizado, se o desempenho está bom. Então vamos dar uma voltinha nele ali para ver como é que ficou. E aí a gente vai aproveitando e batendo um papinho falando sobre o desempenho do carro. Ó, pessoal, as diferenças já começam aqui, ó, na conexão aqui, na ligação da chave, ó. Coloca a chave aqui e aqui nós temos um suporte, né, que gira para você dar a partida, ou seja, você não força a chave, força não, você aplica força sobre essa peça aqui. Isso aí, 4 cilindros roncando. Detalhe do freio de mão também, não é entre os bancos, né? Isso é uma característica dos carros mais antigos, até a década de 70. Ele fica aqui abaixo do painel, à esquerda, virou, abaixou. E vamos lá. O roncão bem encorpado. Você tem até a sensação de estar num carro mais potente do que realmente ele é. Cofre do motor grande, né? Você consegue ter aquela visão, né, da dimensão do carro. Coisa que desapareceu nos carros atuais, né, que você basicamente não enxerga à frente. E ironicamente, falando em tamanho, aqui à minha esquerda vindo uma Towner, né, uma microscópica Towner. Imagina a Towner do lado do Maverick 4 portas. Vamos encarar uma subidinha aqui. Olha lá, segunda marcha, né, sem redução. Ó, responde muito bem.
Carro que dá tranquilo para você pegar uma estrada, viajar. Agora ele é um carro que ele deve ser utilizado com sabedoria, né? Um carro que ele não tem um super desempenho como tem o V8. Ele tem uma proposta bem honesta, eu diria assim que é um carro bacana para você fazer um uso familiar, um passeio, ou até mesmo usar ele no dia a dia. Principalmente pelo fato de ele ser 4 cilindros e ter um consumo bem razoável. Esse carro ele tem um retrovisor muito bonito, né? Um retrovisor aerodinâmico, eu diria, né? Aqui, só que só tem no lado esquerdo, no lado direito não tem retrovisor. Isso também é uma característica dos carros dos anos 70. Basicamente, eu não me lembro de nenhum, a não ser que ele tenha sido adaptado, que tem retrovisor do lado direito. E dificulta um pouco a manobra, mas olha, acostuma. Porque olha, por muito tempo eu utilizei carros dos anos 70 e até dos anos 80 sem retrovisor do lado direito e eu me dava bem. Eu utilizava mais o retrovisor de dentro do carro, interno. Mas aí depois a gente acaba habituando, né, com o retrovisor do lado direito, o que acaba dando para nós o costume e dando a impressão que fica perigoso dirigir um carro sem o retrovisor do lado direito. Então, para quem está acostumado com um carro moderno, pode estranhar um pouquinho aqui a precisão dos engates, né? Mas é que é algo absolutamente normal para um carro dos anos 70. E infinitamente melhor, por exemplo, do que um Fiat 147 ou dos primeiros Passat. Mas é claro que ele não tem aquele engate ultra preciso e macio como os carros modernos têm. A direção desse daqui, apesar de não ser hidráulica, ela é surpreendentemente macia, pelo fato dela ser muito desmultiplicada, ou seja, você vira... Eu vou fazer aqui uma manobra de 180 graus, vocês vão perceber que quantas vezes eu vou virar esse volante para fazer essa manobra. Olha só, ó, muitas vezes. Agora isso torna ela macia. Vou virar mais uma vez, vou completar os 360 graus. Só que da mesma forma que você tem que virar para um lado, depois você tem que corrigir a trajetória e virar muitas vezes até ele tomar a linha reta, né? Adotar novamente o sentido aí da rua. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de dar uma volta nesse Ford Maverick, um carro muito gostoso, muito interessante. Quem tiver oportunidade, não perca a oportunidade de dar uma volta no carro desse, muito legal. E quem quiser saber mais, volto a dizer, é só vocês acessarem as redes sociais aí do Universo Maverick. Então tem lá no Instagram, tem no YouTube, vários vídeos, inclusive alguns exatamente desse carro aqui, que tem uma história muito bonita aqui com a família do proprietário. E mais uma vez, não deixem de nos acompanhar. Quem não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Gostou do vídeo, deixa aí por favor o seu like e faça seus comentários. Ah, e outra coisa muito importante, a nossa viagem para Ushuaia está prestes a acontecer. Não vai demorar mais do que 10 dias para a gente partir aí para a nossa viagem. E a gente vai relatar toda essa viagem aí para vocês. Então nos acompanhem também. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez.